No vídeo de hoje nós iremos ver alguns daqueles momentos perturbadores que ocorreram no decorrer de uma família da pesada. E devido à enorme quantidade de momentos como esse que já estamos acostumados, resolvi então separar apenas 5 deles para fazer esse vídeo. E se você acha que já viu de tudo que é perturbador nesse seriado, é porque não chegou ainda a se deparar com esses momentos que separei, pois vamos ver desde o Quagmire possivelmente causando o ocorrido com as Torres Gêmeas, até um dos momentos mais perturbadores e também aleatórios que já me deparei no seriado. E dito isso então, o primeiro foi mostrado lá no episódio 15 da temporada 5, e como a igreja estava procurando por algum tocador de órgão, porém Quagmire acabou interpretando mal o que estava escrito na placa, e durante isso, Lois até chegou a ser uma das candidatas para tocar o órgão da igreja, e devido a ela já ser bem habilidosa tocando piano passou facilmente no teste, o que também resulta com ela influenciando todos a voltar a frequentar a igreja, porém enquanto ocorria a distribuição da hóstia sagrada na missa, e o Stewie ter achado que fosse um biscoito pois estava com muita fome, ele logo acabou vomitando após ter também bebido aquele vinho sagrado, com todos ali presentes achando que ele estivesse possuído, e com o Peter logo se animando pois poderiam ir para casa. Porém não bastando aquele achismo bastante absurdo, Lois também foi surpreendida com o padre vindo até sua casa, e junto do prefeito eles revelaram que pretendiam exorcizar o Stewie. Vamos nos esconder no único lugar em que eles não podem nos encontrar, na terra da imaginação, onde se arrota por onde se peida e onde se peida por onde se arrota. Sério, é assim que acontece. O que logo resulta com a família sendo pressionada por uma multidão e tendo que deixar a cidade por alguns dias até que as coisas se normalizassem. Durante isso eles vão até a cidade do Texas passar uns dias com a irmã de Lois e rapidamente conheciam aqueles seus novos vizinhos, com o Brian voltando a reforçar que o lugar não era um dos melhores para se ficar, pois os texanos costumavam ser bem teimosos em vários assuntos. E então nesse meio tempo, Peter foi influenciado a cavalgar em seu cavalo para onde quer que fosse, chegando até mesmo a dormir com a Lois ainda montado no animal, e enquanto a família aos poucos se acostumava com a nova vida. Dizem que o Chuck Norris é tão durão que não tem queixo embaixo da barba dele. Tem é mais um punho. Isso é ridículo. Chuck Norris? Peter acabou sendo convidado para marcar a sua primeira vaca, com aquele seu vizinho falando que já estava tudo preparado. Mas quando Peter chegou a encostar aquele ferro quente na vaca, o animal não apenas começou a gritar desesperadamente sentindo dor, como também chegou a colocar aquele objeto bastante inusitado na boca, e no fim chegando a desmaiar depois de tanta dor que acabou sentindo, dando a entender que apesar da vaca ficar incomodada com o ferro quente, ela gostava até que bastante de sentir aquela sensação. O segundo foi mostrado lá no episódio 16 da 7ª temporada. Peter conversava sobre a ausência do Cleveland com seus amigos, até que ele chegou ali apresentando a sua prima que era sensitiva. Em outras palavras, ela conseguia ver o que cada um foi na sua vida passada. Quero apresentar minha prima da Jamaica, Madame Claude. Muito prazer, gente. Você parece o piolinho de um desenho. Com o Joe descobrindo que foi um polvo na outra vida, e o Quagmire que foi um homem questionável na Inglaterra em meados de 1888. No entanto, Peter não acreditava muito naquelas coisas, mas logo muda de opinião após descobrir que na sua vida passada, ele foi nada menos que o fundador de Quahog Griffin Peterson, e vemos ele indo até a casa da sua linda pretendente, aonde chegou a lhe pedir em casamento deixando até mesmo o sogro feliz. Já naquele reino de Londres, Stuart III não achava nenhum entretenimento decente ao seu alcance, e junto do bobo da corte resolveram dar uma volta pela cidade. É Lady Redbush e seu futuro marido, Griffin Peterson. Essa coisinha gostosa vai se casar com esse gordo com cara de cocô? Não, se eu conseguir evitar isso... Durante isso ele acaba se apaixonando pela noiva do Griffin Peterson, e para ficar com o caminho livre para enfim se casar com ela, o rei acabou tendo que armar um plano para exilar o seu noivo da cidade. E junto daqueles outros exilados em um barco, Griffin Peterson conseguiu enfim fundar a cidade de Quahog. E como já não tinha mais esperanças de reencontrar a sua noiva, Griffin Peterson acabou entrando em um novo relacionamento com uma garota, porém a mesma tinha uma aparência até que bastante familiar. Não, nem tanto. Eu me guardei para o casamento. A gente devia abrir algumas janelas. O que acabou tornando essa cena como uma das mais perturbadoras do seriado. Porém, como ele chegou a reencontrar a noiva depois de um longo tempo, Griffin Peterson obviamente também precisou se divorciar daquela moça, mas tinha que ser da forma como a sociedade do século XVIII exigia. O terceiro apareceu lá no segundo episódio da temporada 11. Peter visitava o corpo de bombeiros com sua família, ao mesmo tempo que Lois ficava animada por ser a primeira vez que o Stewie visitava o local, e o Peter recordando da primeira vez que vieram ali com a Meg.
Porém, não se tratava de uma visita, mas sim de uma despedida. Durante isso, o capitão do corpo de bombeiros foi se apresentar para a família, falando que se tivessem qualquer dúvida poderiam lhe perguntar. Ao mesmo tempo que Joe apareceu ali zoando a profissão do colega e chegava a disparar contra o caminhão furando seus pneus. Já alguns momentos depois, Peter e a família conheciam a cozinha do local e também o dormitório, junto da Lois questionando como ficavam as suas esposas e filhos. E o capitão respondendo que às vezes passavam um longo tempo sem se ver, e a Lois percebendo que a profissão devia ser bastante solitária, assim como eram com os jogadores de basquete em campeonatos. Gata, sinto falta da minha mulher. Obrigado por entender que não podemos fazer nada. Só quero ficar abraçado. Ah, você é tão fofo. Eu só estou fazendo o que um homem deve fazer. Respeitar a instituição sagrada do casamento. E agora, nós vamos dormir. Esta mensagem foi apresentada pela NBA. Em seguida, Peter questionava o Chris se achava seguro beber da mangueira de incêndio, e com o garoto lhe tranquilizando falando que era apenas água, Peter então decidiu seguir em frente bebendo da mangueira. Porém, acaba resultando com ele molhando um pouco a sua camisa. Enquanto isso, com a Lois e a Meg, o capitão comentava sobre até meados de 1928 ainda não existir mangueiras, e por isso que eles antes costumavam lutar contra o fogo com as próprias mãos. Em seguida, ele decide fazer uma pequena demonstração de como era, e rapidamente conseguia conter o fogo com a ajuda daquela ferramenta. Porém, o fogo acabou levantando, mas agora estava armado, e além de ter disparado contra o capitão sem nem hesitar, o fogo também acabou indo jogar no Vasco pelas próprias mãos, resultando com mais um momento perturbador e bastante aleatório do seriado. O quarto aconteceu lá no episódio 20 da temporada 19. Peter assistia televisão no bar com seus amigos, até que chegam a descobrir que o Jerome só iria transmitir os canais abertos, e agora eles precisariam comentar sobre os esportes para passar o tempo, com o Cleveland falando que havia sido um grande jogador de beisebol. Todo mundo venerava o Che Guevara, mesmo ninguém sabendo de que lado ele realmente estava. Obrigado. Mas a gente sabia que um dia ele daria um ótimo pôster nos dormitórios das faculdades. E com o Quagmire também contando um pouco de sua história envolvendo esportes, pois costumava ser um jogador de tênis bastante competitivo. E então ele revela que nasceu em uma família de grandes tenistas, e no seu primeiro aniversário chegou a ganhar uma mini raquete de tênis. Mas ele na verdade estava em busca de ser o primeiro líder de torcida do esporte, e como a situação resultou naquele momento bastante constrangedor, Quagmire finalmente decidiu começar a praticar o tênis, falando que veio de uma longa linhagem de Mauricinhos do esporte, e que também tinha 6 irmãos, mas todos haviam perdido as mãos abrindo latas de bolas de tênis, possivelmente um dos objetos mais perigosos que a humanidade já viu. Após isso, ele comentava que faria de tudo para deixar o seu pai, que hoje era uma mulher bastante orgulhosa do seu filho tenista, com o Peter até percebendo que ele havia pulado um ponto importante da história, e o Quagmire falando sobre o difícil treinamento que seu pai lhe obrigava a fazer. Mas tudo acabou valendo a pena com ele sendo convidado para o primeiro campeonato, onde também chegou a conhecer o seu grande futuro rival no esporte. Em seguida revela que ele também revolucionou como o tênis era visto. Eu também revolucionei a etiqueta do tênis usando um shorts mais comprido e largo que o jogo já tinha visto. Além de também irritar os árbitros com seu modo de jogar, pois costumava quicar a bola 44 vezes antes de sacar. Porém, sua carreira não durou, pois acabou desenvolvendo espasmos em meados de 2001, e junto disso também fez com que um avião saísse do seu percurso com um saque, resultando com a aeronave atingindo em cheio aqueles 2 prédios, com ele até falando que os Estados Unidos chegou a culpar os muçulmanos. O último apareceu lá no episódio 14 da temporada 21. Enquanto Stewie brincava com os seus bonecos, Peter comentava sobre o incrível jogo que Meg havia feito, e Lois ainda sem acreditar que havia dado à luz a uma incrível atleta, o que lhe deixava bastante animada para fazer aquilo com ele, resultando com o Peter rapidamente correndo lá para cima, ao mesmo tempo que Lois mandava o Stewie ficar ali embaixo, falando para ele não subir agora pois o chão era lava novamente, o que fazia o garoto criar uma situação desesperadora na sua imaginação, e mais uma vez descobria que sua mãe havia mentido para ele. Mais uma mentira! Não era lava mortal! E até chegava a discutir com Rupert depois de tê-lo deixado cair no chão. Durante isso, Stewie decidiu enfim confrontar os seus pais, ao mesmo tempo que era aconselhado que não entrasse naquele quarto, mas acaba se deparando com uma situação bem perturbadora, e até chegando a ir jogar no Vasco mesmo já estando desvivido.